Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sabatina. É um programa que procura ajudar os professores da Escola Sabatina a tornarem o seu momento em classe muito mais interessante e interativo. Nós estamos transmitindo aqui direto da FAP, a Faculdade Adventista do Paraná, e eu estou aqui com o meu amigo, pastor Marcelo, meu amigo, colega, professor de teologia aqui do seminário. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, Natal. Seja bem-vindo você também que nos acompanha. Nós vamos poder aprender um pouquinho mais na Sabatina, que é o nosso programa da lição da Escola Sabatina semanal. Está sendo uma bênção. Essa semana fala sobre mais testemunhos que Jesus teve. Além dos samaritanos, essa lição mostra vários testemunhos, por exemplo, de João Batista, do próprio Deus, de Pedro, dos guardas que foram prender Jesus. E nós não queremos pregar a lição para os membros da classe, nós queremos conversar sobre esses pontos altos. E primeiro, sobre João Batista. Você tem as perguntas interativas, eu vou fazer algumas aqui para dar exemplos, mas você encontra aqui na descrição do vídeo várias perguntas para você. São perguntas sugestivas, você escolhe para fazer para os membros da classe. Amigo Marcelo, João Batista insistia que ele não era Jesus. Você é o Jesus? Não. Você é o profeta? Não. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Mas e Jesus? Ele falava, Jesus é o Cordeiro de Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Uau, que caráter, né? Como é que nós podemos adquirir esse caráter de João Batista, hein? Natal, sem dúvida, somente aquele que deixa o Espírito Santo tomar conta de si. João Batista, como as próprias Escrituras o descreve, que não existe ninguém nascido de mulher que teve tanta presença do Espírito Santo. Porque quando a gente se deixa se esvaziar de nós, Deus toma conta. E aí então não existe espaço para orgulho, para primazia. E esse é uma característica de João Batista. Ele sabia dar lugar para aquele que é Deus, Jesus. Que maravilhoso. E nós podemos ter esse caráter também. Com certeza. Né? Que legal. Deus é maravilhoso. Então nós continuamos aqui. Uma outra pergunta é a seguinte. A gente pega o contexto da lição, né, que João Batista pregava, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, era o testemunho dele de Jesus. E isso deve ter frustrado muita gente, pastor Marcelo, porque eles esperavam não um cordeiro, o Messias, eles esperavam um guerreiro, não é? E João Batista pregava e dava testemunho mesmo assim. Às vezes, há crenças que são frustradas quando a gente prega a verdade, né? Tem pessoas que creem no arrebatamento secreto, na reencarnação, mas a gente tem que pregar a verdade, o testemunho correto, mesmo que frustre algumas crenças. Por que nós devemos pregar a verdade, mesmo que frustre algumas esperanças? Sem dúvidas, hoje pregar a verdade não é fácil. Aliás, vivemos numa grande crise de verdade através da fake news, que não são novas, né? Há muito tempo já existem no mundo religioso, mas Deus nos convida para libertar as pessoas. E libertar é somente através da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, não tenha medo de pregar a verdade, porque Deus abençoa não os nossos argumentos, não as nossas ideias, mas Deus prometeu abençoar a palavra dele, que é a verdade. Ou seja, é semente que não volta vazia. Amém, que maravilha, essa lição está muito boa, não é? E tem outras perguntas que a gente pode ir fazendo para conversar com a classe. Por exemplo, esse testemunho de João Batista de que Jesus era um cordeiro, frustrou as pessoas, e agora Jesus frustrou as pessoas também ao dizer que ele era o pão da vida, que ele ia morrer, que as pessoas têm que comer a carne dele, e o povo esperava guerra, espada, não é? E vários discípulos abandonaram Jesus. E aqui tem um ponto interessante que gera uma boa conversa também na lição desse sábado. Eu quero abrir a Bíblia com vocês para ler esse trecho. Está em João, capítulo 6, no versículo 66. Várias pessoas estavam abandonando Jesus. Eles queriam guerra, queriam que Jesus dominasse o trono. E Jesus estava mostrando que ele iria morrer. E aí no João 6,66 diz assim, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. E então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Vocês também querem me abandonar? E Simão Pedro aí deu o testemunho dele. Ele disse, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Que resposta de Pedro, que testemunho de Pedro. Se Jesus perguntasse para você, Marcelo, você também quer se retirar de mim?
o que você responderia? Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, aquele que trilha o caminho cristão, em algum momento da vida se perguntou, será que vale a pena? Será que vale a pena tanta luta, tanto esforço, tanta abnegação? Mas sem dúvidas, este é um caminho que conduz à eternidade. É o caminho de recompensa no mundo por vir e hoje também. Portanto, falar não é tão difícil assim, mas buscar o poder de Deus, há dificuldade nisso. Mas o Senhor está disposto a fazer essa obra maravilhosa, a ponto da gente ter convicção naquilo que a gente crê. Que maravilha! E veja que Jesus deu a oportunidade dos 12 deixarem se quisessem, né? A gente Exatamente. segue Jesus se quiser. Ele fala, vocês querem me deixar? Os outros só falavam, né? Só falavam. Esse aí teve convicção. Pedro deu um testemunho forte. Tomara que a gente tenha um testemunho sempre pronto, forte desse no coração e nos lábios também. E a lição continua. Então nós já vimos o testemunho de João Batista, o testemunho agora de Pedro, e a lição dessa semana fala de algo maravilhoso, do testemunho que Deus deu sobre Jesus. Ele mesmo testemunhou falando do céu, este é o meu filho amado. Olha que maravilha isso, no batismo de Jesus, na transfiguração. E a gente pode perguntar para os alunos, né? Para o professor não falar, para ouvir os alunos participando. Por que esse testemunho do próprio Deus que as pessoas ouviram era tão importante para o povo e para o próprio Jesus? E mais, Natal, eu fico me perguntando a mim mesmo, né? Qual é o testemunho que Deus fala sobre mim, sobre nós? Realmente havia uma importância muito grande porque o caráter de Jesus e o papel dele como sendo o Messias estava em xeque, em jogo. As pessoas diziam que não e ele dizia que sim. E a aprovação de Deus foi fundamental, inclusive para João Batista, para que identificasse ele como o Cordeiro de Deus. Mas voltando à questão, o que Deus tem falado sobre nós, sobre você, sobre mim? Será que Deus olha para nós e diz, eis que esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo? Essa é a pergunta. Nós somos amados, somos, de qualquer jeito, mas será que todos estamos dando prazer, né, para Deus, em quem me comprazo, né? Porque todos são amados, mas acho que não é de todos que Deus pode falar, esse está me dando prazer, como Jesus dava, né? Tomara que Deus nos ajude para a gente ter essa vida em que a gente possa agradar a Deus como filhos amados. Né? Agradar como uma resposta de amor. Uma resposta de amor. Então vejam, a lição dessa semana fala do testemunho de João Batista, esse testemunho de Pedro, quando Jesus perguntou se ele queria rejeitá-lo também. Agora nós falamos do testemunho do próprio Deus, isso foi muito importante para Jesus e para o povo. E agora a lição fala de um testemunho inusitado também, dos guardas que foram prender Jesus. Os guardas foram prender Jesus, ficaram ali de cantinho ouvindo os discursos dele e isso acabou impactando eles. Eles voltaram sem Jesus. E lá na Bíblia diz que quando eles voltaram, os sacerdotes falaram, por que vocês não o prenderam? E a resposta deles foi, ninguém fala como ele. Mas a grande pergunta que a gente pode fazer para os membros da classe da Escola Sabatina é, se as palavras de Jesus impactaram tanto os guardas que tinham ido prendê-lo e eles desistiram, a pergunta é, Marcelo, por que essas palavras não impactavam os líderes religiosos judeus também? Sabe, Natal, a gente percebe que às vezes as palavras de Jesus, elas tocam alguns e outros não. A mesma palavra. Aliás, as atitudes de Cristo tocam alguns e outros não. Me lembro, por exemplo, da história que nós ouvimos da mulher que tocou a Jesus com fluxo de sangue naquele dia e foi curada. Muitos outros tocaram a Jesus e não foram curados. Não dependia e não depende de Jesus, mas da pessoa que recebe a palavra ou que faz a atitude de tocar. Então isso nos traz uma pergunta. Como nós estamos nos aproximando de Deus? Os guardas se aproximaram mesmo com a intenção de prendê-lo, mas o coração por fim estava aberto e foram tocados pela palavra de Deus. E muitos hoje entram na igreja e saem da mesma forma. Como eu e você, como nós estamos entrando na presença de Deus. Com certeza, se nós deixarmos Deus agir, Ele fará milagres em nossa vida. Amém. Olha quanta coisa boa nós temos na lição desta semana. Nós não precisamos explicar a lição para os membros, nós devemos levá-los a conversar sobre ela, abrir a Bíblia, mostrar. E o que nós exploramos nesta semana são os testemunhos de João Batista, de Pedro, de Deus,
dos guardas que tinham ido prender Jesus e até de Nicodemos. A Bíblia mostra, né, na lição dessa semana, que o próprio Nicodemos já estava começando a testemunhar de Cristo, mas ele estava aprendendo ainda, quando ele fala assim, por acaso a nossa lei prende alguém sem primeiro escutá-lo? Então, de alguma forma, Nicodemos já estava começando a testemunhar também. E o grande propósito dessa lição dessa semana é que todos nós também nos tornemos testemunhas de Jesus, que a gente possa falar para as pessoas, e Deus vai estar conosco, nos conduzindo nesse testemunho e abençoando a nós mesmos. Marcelo, muito obrigado, viu, por participar com a gente do comentário dessa semana. Prazer é meu. E eu espero que Deus abençoe a cada um de nós. Eu queria pedir que você, por favor, termine com uma oração. Com certeza. Será que estamos dando o testemunho qual nós podemos dar? E que tipo de testemunho estamos dando? Uma coisa não podemos esquecer, que se nos aproximarmos de Deus, Ele nos dará força, poder e coragem para testemunhar de sua palavra. Vamos orar juntos, então? Querido e bom Pai, obrigado, porque o Senhor nos chamou, homens e mulheres frágeis, necessitados, mas o Senhor nos chamou para fazer milagres através de nós, para que nós possamos falar do Teu poder, da Tua salvação a muitas outras pessoas. Nos capacite, nos dê coragem, como o Senhor já fez a muitas pessoas, para que possamos cumprir o nosso propósito nessa terra. Pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram conosco. Deus abençoe a todos.